Tema difícil, né, falar de morte. Muito. Né? É uma dos sofrimentos mais intensos do ser humano, é a questão de lidar com a perda da morte. Né? Da morte. Eu confesso, não sei se o Ronilson fecha comigo nessa questão, mas como pastor, é o momento mais difícil para mim, nos meus anos de ministério, que já são muitos, o momento de participar de cerimônias fúnebres, seja o velório, seja o sepultamento em si, não é? Porque a gente às vezes, Ronilson, não sabe nem o que fala, pelo menos eu sou assim, eu preparo a coisa em casa, mas às vezes na hora nem sai, né? Chega lá, o assunto muda, né? Porque é tão delicado diante daquilo que você vai tratar com as outras pessoas que ali estão, né? E também o grau, né, de parentesco e o grau de perda também, né? Tem pessoas que sofrem muito mais, tem outros que já tem que ter um alívio, né? Dependendo da forma também que a pessoa estava doente, se não estava. Aquele caso, não esperava, estava tão saudável, não, ele estava doente, então a gente estava aguardando mesmo, que Deus levou, tirou o sofrimento. Então, algumas coisas, né, fazem com que a gente embarque nesse momento da fé, trazer a fé para a pessoa de volta para que ela possa superar. Eu sabia que ia chover de perguntas, já começou, mal começou o programa. Uma pessoa aqui de Belo Horizonte, o celular começa com 8739, ela não cita o nome, mas é uma moça, uma mulher. Boa tarde, perdi meu pai em 2015, ele teve aneurisma e foi de repente, ele era sadio e subitamente morreu. Depois disso, minha mãe teve Alzheimer, né, e eu a trouxe para casa. E em 2016, minha mãe, com Alzheimer, acabou falecendo. Eu não consigo me conformar com a morte dos meus pais. Eu até tenho o retrato deles, a fotografia na parede. O que eu posso fazer para tirar essa tristeza? Gente, 2 lutos assim, e de paz, né? Igual o pastor colocou, depende muito do contexto, né, para a gente estar elaborando essa dor. Tem pessoas que já têm a dor do luto, já tem outro contexto, né, de perda, 2 perdas seguidas, são elaborar 2 dores, então é tudo muito, muito particular mesmo. Agora, o luto é o vazio, você tem que reerguer de novo e colocar sentido de novo naquele lugarzinho onde aquelas pessoas, né, tinham um espaço. Nós que somos cristãos, a gente tem o consolo do Espírito Santo, nós temos a promessa, né, de que nós somos eternos e que isso nos dá uma leveza, né, uma esperança, e a gente tem que crer, porque a morte, ela depara o ser humano com a impotência. Eu sou impotente, acabou, não existe mais nada para mim. Então, se eu não pego algo, né, que para a gente é muito confortável, né, a questão do Espírito Santo nos consolar, fica insuportável. É uma dor que eu não tenho recurso, é insuportável. Mas vendo assim o caso dessa moça, o ciclo natural das coisas, né, da vida, vamos dizer assim, os filhos enterrar os pais, né? São os filhos enterrando os pais. Quando um pai enterra um filho, a dor deve ser muito maior, né? Mas há uma situação que envolveram, né, os dois, né, o pai e a mãe, doença, enfermidade, né? Então, é um ciclo que vai perdurar. Agora, embora natural, doloroso. Doloroso. Mas o luto, por exemplo, o luto tem um ciclo, ele tem um período, né? Ele vai durar de 6 meses a 1 ano. O problema dela é que foi um atrás do outro, eu acho que deu rebote, né? Porque ela perdeu o pai em 2015, acho que estava elaborando o luto de 2016 a mãe... Então, o luto do pai vai durar 1 ano e da mãe também duraria esse 1 ano. Por quê? Porque aí vem as datas sazonais também, Natal, Ano Novo, chega o aniversário da pessoa, seja o momento da família, o aniversário da morte também. Hoje está fazendo 1 ano que meu pai faleceu. Ou seja, esse luto durante esse primeiro ano, ele é normal, a pessoa vai passar por isso. Vai chorar, vai ter um momento ali, mas depois desse período de 1 ano, aí a pessoa já então desloca para outros sentimentos. O luto já foi elaborado. Se permanece, tem que procurar uma ajuda. Um tratamento. Um caso depressivo, né? E o luto é exatamente isso, eu me adaptar sem. Né? Eu me organizar novamente sem aquilo. Então, é passo por passo mesmo, né? Cada data, cada, né, dia, eu passei sem, mas com aquela pessoa no coração. Uma das coisas que a gente trabalha muito é isso. Eu não vou ficar com o dia da morte. Eu vou ficar com 70 anos, com 60 anos, com 50 anos.
que foi bom e valeu a pena. Isso me traz um conforto muito grande, porque se eu ficar fixo no dia que eu perdi, isso vai ficar eterno dentro de mim. A gente tem esse egoísmo, né? A pessoa está doente, está sofrendo, mas a gente não quer que ela quer que fique com a gente. Porque nós não queremos dor. Exato. Não é? A gente não quer dor. Queridos, vamos a uma pergunta, que a peça que coloca a pergunta na tela, isso aí é pergunta para psicólogo responder. Quando e como podemos falar de morte para uma criança? Tem ali uma senhora conversando com a criancinha, até num cemitério, né? Existe momento certo? Existe faixa etária? Existe modo de abordagem adequado? Como é que é isso, gente? A gente tem que olhar que fase que a criança está e usar a linguagem dela, né? Porque ela não tem uma dimensão de morte igual a gente, lógico. Mas ela consegue compreender algumas coisas. Então, é justamente ao longo do desenvolvimento dela. Então, a gente usa uma linguagem lúdica, né? A gente separou, mas Deus está cuidando. Esse negócio que viajou, você acha correto? Não. A gente tem que falar que aquela pessoa, ela passou para lá. Ela passou, ela separou da gente. E também fala assim, papai do céu levou. Esse negócio do papai do céu levou, a pessoa é muito bonito, muito romântico, fala papai do céu levou. Mas se essa criança tinha uma afinidade muito grande, ela começa a ter raiva de Deus. Sim. E mais tarde ela vai chegar num momento da vida dela... Papai do céu que tirou. Por que tirou? Por que tirou? Por que não tirou do meu amiguinho? Por que dos meus colegas no papai do céu não levou? Só o meu. Aí vem a rejeição, vem o abandono. Se não for trabalhado, elaborado o luto com a criança, ela vai chegar um momento, na fase adulta, ela vai sublimar isso aí. Na realidade, nós temos que ensinar a nossa criança que a morte, ela faz parte da existência. Né? Todo mundo nasce, todo mundo vai morrer. Esse é o plano. Mas faixa etária assim certinho? Sei lá, a criança, a criança de 6 aninhos, 7 aninhos. Já consegue entender. Consegue entender. Tranquilamente. Tem até pais que falam assim que é bom ter pet, ter animalzinho, que tem um ciclo de vida mais curto, peixinho, essas coisas, até para criança. Ajuda a tirar o foco. Não, não digo assim. Não, para lidar com a perda, com a morte. Acabou. Então, ajuda para tirar o foco da morte. Acabou. Que é o cachorrinho, o peixinho, né? Você fala assim para... Não é para distrair, não. Seria o seguinte... Lidar com a morte. Lidar com a morte. O peixinho vai ter um ciclo de vida mais curto. Entendi. Então, morreu o peixinho, tem que explicar, acabou. Todo ser vivo... Agora, a criança, Cássio, ela tem um pensamento mágico. Ela chora, às vezes, a dor, mas daqui a pouco ela está elaborando de novo e entrando nesse mundo nosso mágico mesmo. A criança, ela é muito fácil lidar com o luto, desde que tem um adulto sábio, né? Que sabe passar por isso com muita leveza, muita tranquilidade. Então, a gente pode falar de morte com a criança, sim, e ela consegue entender tranquilamente. Vocês comentaram aqui, o pastor Ronilson até comentou, essa questão do tempo do luto. Eu peço que a pergunta apareça na tela aí, porque é essa pergunta. Eu não sei se na psicologia vocês têm essa coisa definida. Quanto tempo pode durar o luto? Você falou 6 meses a 1 ano? 6 meses a 1 ano. Isso é muito... O vínculo, eles colocam, né? Na metodologia de 6 a 1 ano, 2 anos, então, um luto, né? Agora, o luto em si, a gente tem que imaginar o seguinte, tem dor ali. Só que essa dor, ela pode estar atrelada a N outros sentimentos. Culpa, muito medo, o momento que a pessoa está vivendo mesmo, dependência daquele afeto. Então, tudo isso vai dificultando a elaboração desse momento, desse luto, né? Por isso que quando fala-se de 6 meses a 1 ano, que virão essas datas, a pessoa já vai, então, entendendo. É o primeiro ciclo de elaborando. Quando há continuidade desse ciclo, passou de 1 ano, aí já é mais patológico. Porque o luto é normal, o luto todo mundo vai passar pelo luto. Mas eu estava pensando que o negócio de Natal é tão sério, né? Porque, assim, há uma pressão social, cultural, vamos celebrar, mas, assim, tem pessoas que toda festa de Natal vai lembrar, papai sentava naquele ponto da mesa, ou mamãe fazia aquele tender. Por isso que a pessoa tem que sair um pouco desse episódio e buscar ajuda ou não ficar focada nessa situação. Porque quando você lembra do passado, você vai trazer remorso, né? E esse remorso traz culpa. Poxa, devia ter feito isso. Fulano de tal, nossa, o papai estava aqui, ele pediu para mim, eu não fiz. Aí a pessoa fica elaborada nisso, aí vem a depressão. Exatamente. Né? Então, por isso que é preciso não se isolar. Né? Agora, vocês falaram uma coisa muito interessante, deixa eu ver quem é, a Nilma. A Nilma está falando uma questão muito séria.
que o pastor Ronilson falou, o ciclo natural é os filhos enterrarem os pais. Só que a Nilma teve que enterrar quem? Eu acho que é o... Bom, é o neto dela, Cauã. O Cauã tinha 11 aninhos e a Nilma teve que enterrar o Cauã. Isso não faz um ano ainda, faz 10 meses e ela sofre muito. O Cauã morava com ela, né? E ela que cuidava. E foi rápido, foi leucemia, foi aquele processo, né? Doloroso. Ela está dentro do período de luto, né? Luto, ela está enlutada. O que ela faz, gente? E é o que o pastor falou, existe perdas que, por ter afeto, né? Os primeiros afetos, filho perder pai, né? A gente perder um filho muito cedo, essas coisas inversas da natureza, isso causa muito mais impacto e dor dentro da gente, porque é como se eu não estivesse preparada mesmo para lidar com aquilo tão repentino, não é? No caso dessas perdas dolorosas, é o que eu falei, a gente tem que colocar esse amor no coração, ficar com isso aí, valeu esses 11 anos, né, com essa criança, acreditar que essa criança realmente está num lugar tranquilo, que ela não quer esse sofrimento da pessoa que ela deixou aqui. De forma alguma, é lembrar dessa alegria da criança, lembrar de tudo de bom que ela passou aqui, para a gente colocar esse amor dentro do coração, porque é muito doído. Agora, a fé, Cássio, é algo fundamental para a passagem do luto, não é? A gente tem que entender, igual o Eclesiastes fala, que há tempo para tudo. Há tempo para rir, chorar, morrer, brincar, tempo para luto, tempo para sair fora do luto, né? E quando nós entendemos que a fé, ela nos coloca em uma posição onde a gente vai entender que Deus tem o controle de todas as coisas, então nós transferimos, então, esse alívio, né? Esse peso, muitas vezes, Deus tinha esse propósito. Ah, mas por que Deus levou? Deus é cruel? Não, Deus tem um propósito. Cada um de nós, eu creio, que temos uma missão. Ninguém vai embora sem cumprir essa missão. Mas a criança acabou de nascer e já faleceu. A missão talvez seria essa, para que ele pudesse preparar outros, né? Talvez essa senhora está passando aí esse luto com Cauã, né? E Deus tem um propósito no coração dela, Deus vai mostrar para ela qual foi o propósito de tudo isso, não é igual ela falou. A gente tem que formar e fixar nos momentos do que a pessoa esteve conosco, não é? Esse agradecer a Deus pela a permanência dessa pessoa conosco. Agora você fala de permanência, Mirilandes e Ronilson. A Cida Coelho, ela traz uma questão interessante. Ela pergunta assim, de acordo com o cristianismo, até que ponto a aceitação dos familiares, aquele momento ali de perda iminente, de finitude, um paciente terminal, até que ponto, pergunta a Cida, isso traz paz à pessoa que vai partir? Da perspectiva cristã, porque tem gente que se apega à permanência da pessoa, mesmo que a pessoa esteja ali sofrendo, entubada. Eu vou deixar essa resposta para a nossa amiga aqui, que a Cida Coelho, eu conheço ela. Ah, você conhece a Cida? Ela tem um pai enfermo, né? O pai dela tem assim, passado por muitos momentos difíceis, a família está envolvendo, né? O que está fazendo o trabalho todo da família, né? A Cida, mais as suas irmãs, a mãe. Então, quer dizer, é um momento delicado de uma pessoa que convive com um ente querido em casa, com um pai que está... Né, muito enfermo, né, terminal para nossos olhos, né, sim, mas sim, no sentido dela também. Mas é interessante porque essa passagem, saber, né, já até falei com ela, Deus tem um propósito em tudo isso para nos fortalecer também. Né, essa permanência da pessoa com a gente, enquanto ela está aqui conosco, a gente tem que então entender que Deus está no controle, que se Deus não puder cuidar dele, ela também não pode. Isso. Né? Cássio, tudo que a gente não aceita vai trazer conflito para dentro da gente, tirar a nossa paz. Então, na realidade, cada situação, ela mostra qual que é a saída, só que a gente não quer aceitar, né? O ser humano, ele luta pelo que é favorável a si próprio. Então, no caso de pacientes terminais, a ordem seria cada um aceitar o que é, né? Ali... pedir a Deus mesmo, Senhor, se for para levar, né, que conforte meu coração e leve. Se for para eu morrer, né, como cristão, eu sei o meu lugar. Então, quando eu aceito as questões, né, que é para ser aceitas, a coisa entra em ordem e dá uma paz. O problema nosso é isso, nós não aceitamos, não queremos, a gente quer tudo do nosso jeito. E fica muito mais doloroso e pesado, porque não vai ser do nosso jeito. Agora, vocês entendem que ela mencionou a questão de cristianismo aqui,
Vocês entendem que há um aspecto cultural nessa questão da elaboração do luto, de lidar com a perda? É até a pergunta que eu vou pedir para colocar na tela, sobre a questão do tempo de duração dos velórios. Ali, por exemplo, nós temos um velório nos Estados Unidos, né? E lá os velórios demoram semanas. Mas aquele velório ali é bom. Pois é, tem comida, por isso que eu estou dizendo. Ó, É cultura lá. Por que os velórios têm duração e modos diferentes de país para país? Será que é o modo que as pessoas encaram? Porque aqui no Brasil tem uma expressão, desculpe, gente, eu sou crente, sou pastor, tá? Mas o pessoal fala assim, vamos beber o morto. Já ouviu essa expressão? Não. Beber o defunto? É no interior. O que é beber o defunto? Vamos tomar um gole, né, uma bebida alcoólica, em homenagem ao defunto. Beber o defunto. Né? Então, assim, parece que de país para país... Você fazia isso quando você não era crente? Não bebia morto. Mas será que é cultural? Será que alguns resistem mais? Pra você ter ideia, a foto está ali mostrando. Nos Estados Unidos, quando tem um velório, não há muita tristeza, assim. Há tristeza, claro. Mas eles têm ali um banquete também. Como se fosse assim, vou fazer um banquete com o meu último banquete com tal pessoa. Você encontra comida, as pessoas vão. Aqui, brasileiro tem esse escândalo. Em Belo Horizonte também é a presbiteriana. Eu já participei de um velório na presbiteriana, a primeira ali na Afonso Pena, que o morto estava em cima e embaixo tinha um banquete também. Né? Então, a gente tem que entender que a cultura de cada um, né, ela é inserida nesse propósito, nesse momento. Ela influencia muito, né? E alguns vão chorar, alguns nem preferem colocar em casa, porque antigamente fazia até em casa, né? Hoje você vê ainda velório em casa. Mas os velórios são nas igrejas, nas capelas, né? Nos próprios locais. E né, é um momento de vivenciar a cultura de cada um, tem que entender. Na realidade, é um assunto real, existe, mas não é elaborado. Isso deixa para a gente dar conta disso na hora. E poderia ter sido, né, mais elaborado, falado, né, colocado os princípios mesmo. Todo mundo vai, princípios, né, reais. Só que isso é escondido, isso não é né, falado. Então dói mesmo na hora que a gente vai lidar com algo que é desconhecido para a gente. Né? Isso é cultura. Isso, a nossa e cultura. é o choque. Você estava falando, eu lembro que aconteceu. Foi um missionário que veio trabalhar no Brasil, mas eu estive na casa dele lá no Alabama e, infelizmente, foi exatamente quando a sogra dele morreu. Eu estava na casa dele, fiquei quase uma semana sozinho na casa. Por quê? A família foi para outra cidade do Alabama, mas para o funeral. Eu falei, gente, mas que funeral demorado? Mas por quê? Porque daquele jeito, vem um parente, eles comem, fazem... E até sabe, até celebram, talvez, a vida, talvez lembrem isso, né? Cultura. Aqui no Brasil tem um fenômeno da carpideira, né? No interior, o pessoal contrata a mulher para chorar, para carpir, para chorar. Tá vendo como é cultura? É cultural, né? Tem que sofrer. É bíblico, né? É bíblico, né? Tinha um monte lá, quando Lázaro morreu, tinha um monte chorando lá, que era tudo pago também, né? Tá vendo como é que no Brasil nós somos bíblicos? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.